Queria agradecer a palavra dos três, é muito importante esse debate. E antes de abrir para 3 perguntas, que a gente está com o tempo bem apertado mesmo, então só vão poder ser 3 perguntas, 3 intervenções do público, eu queria dar um depoimento pessoal também, que tem a ver com a cannabis medicinal, que é minha mãe que está fazendo quimioterapia. Ela retirou um tumor do seio de nível 3, e eu sou usuário e cultivador também, então eu não cultivo muito, mas o que eu tive, ao invés de eu usar para consumir, eu fiz um bolo para ela, que ela não fuma. Então ela tem usado durante as sessões de químio, tem ajudado bastante, porque a medicação que fornecem, que é o Dramin para enjoo, praticamente dessa ela sem utilização durante o dia, ela tem que dormir o dia todo, enfim. E ela diz que tem sido bastante, não só para os efeitos, para amenizar enjoo, para aliviar esses sintomas, como também para elevar o humor dela. Então, e que isso, apesar de serem considerado como uma desculpa para se usar maconha durante o período, mas modificar o humor, trazer ânimo para a pessoa, eu considero isso como um fator muito importante no tratamento. Então, era esse depoimento assim. Deixa eu só fazer, eu quero só citar alguma coisa relativa ao que foi dito. Há uns 10 dias recebi uma carta de uma pessoa de Curitiba. Ele tinha um problema qualquer, precisava da maconha, importou sementes para plantar maconha. A Polícia Federal descobriu, está sendo agora processado como traficante internacional. E são coisas assim inacreditáveis. Tá? Com certeza. A cada dia aparece um caso novo de gente que está precisando do medicamento, está precisando para aliviar sofrimento e não tem acesso. Ainda sofre essa situação de ser criminalizado por conta disso. Até quando, né? Então, assim, aí eu queria abrir as intervenções, tem 3 já aqui, mais de 3 até. E... Alô? Eu queria parabenizar a mesa, muito interessante. Eu queria ouvir justamente você um pouco, contando a sua experiência na marcha, nesse movimento desse jardim privado. Ouvir um pouco mais você também, Sérgio. Boa noite a todos. Queria também parabenizar a mesa, em especial o professor Carline. Dizer ao professor o quanto que meu nível de dopamina está alto por ter o senhor aqui esse congresso. Acho que para o nosso estado, eu estou no estado há 2 anos, eu acho que a sua presença aqui só brilhanta o nosso congresso. É o maior psicofarmacologista que eu tive o prazer de conhecer, por ser o seu bisneto. Fui orientado do professor Frussa, então nós estamos na árvore genealógica. Estou muito feliz, né, desse momento. Eu vim aqui para o Estado para desenvolver a farmacologia aqui no Estado e fiz questão, um dos nomes que me trouxe até aqui, eu estou em Ilhéus atualmente, sou professor da Universidade da UESC de Santa Cruz, de farmacologia lá, e o que me trouxe a esse congresso, principalmente, foi ver o nome do senhor aqui, né, mostrando o quanto que isso é importante para o nosso Estado, né? A nossa grande farmacologia saindo do eixo Rio-São Paulo-Minas, né? E ver o nome do senhor aqui, só brilhanta o evento. Mais uma vez, parabéns. Basicamente, o que eu queria, na verdade, perguntar e colocar ao senhor, e juntando com a palestra do professor Siddhartha, que também colaborou de uma forma maravilhosa para o evento, né? Por que com todos esses benefícios que a gente vê, que já vêm sendo comprovados, a gente vê que, e com o uso do medicinal que o senhor colocou, por que está tão difícil essa regulamentação e até que ponto a indústria farmacêutica vem influenciando nisso? E uma outra colocação, eu queria que o senhor colocasse um pouquinho a participação dos receptores canabinoides no sistema límbico e na fissura, né, a importância deles, né, nesse sentido, para a gente poder quebrar alguns preconceitos também em relação a essa questão de dependência e fissura que a substância poderia causar.
Obrigado. Boa noite, meu nome é Guilherme, eu sou redutor de danos e um dos representantes da Marcha da Maconha daqui de Salvador. A gente tem levantado muito esse debate, né, das vias da possível regulamentação e de como esse debate tem desenrolado perante a população e perante as pessoas que atuam diretamente nessa política. Então, assim, o que me preocupa hoje é saber se uma futura regulamentação virá por comprovações de benefícios à saúde ou por comprovações de retorno financeiro. É uma colocação que tem saído muito na mídia. A própria Globo já dedicou um espaço no Fantástico para colocar as vantagens financeiras da produção de cannabis, tanto para uso medicinal quanto para recreacional. E aí eu repasso para a mesa uma pergunta que eu ouço muito como representante da marcha, né? Onde é que vai vender maconha, né? O pessoal pergunta muito, pô, você sabe onde é que vende? E como vende e como vai ser feito, né, essa distribuição. Então, eu queria que a mesa colocasse se não é uma preocupação essa questão de saúde e economia. A minha pergunta complementando um pouco a sua, bem nesse sentido. A gente vê tanto na história do aquecimento global, como às vezes uma saída para a crise do petróleo. A gente vive uma crise econômica no mundo hoje, e eu queria saber, bem nesse sentido, eu também faço parte da Marcha da Maconha, só que de Campinas, e eu queria saber qual é o risco dessas aparições, desses novos trabalhos, no sentido de talvez estarem vinculados a uma questão econômica. Então, se prova que a maconha não faz tão mal, porque se quer vender a maconha também, até como uma saída para a crise. Na verdade, seria uma angústia, eu queria saber assim da mesa, principalmente do professor Carlini. Então, vamos fazer o seguinte, eu abri para a mesa e aí cada um faz as suas intervenções, suas respostas sobre os questionamentos e já faz suas considerações finais também. Daí eu sugeri que eu comece, porque a gente está com pouco tempo mesmo. Eu vou sugerir que eu comece para falar um pouco sobre mim também, como o Fernandes pediu. Bom, eu atuo dentro desse tema há algum tempo já, pelo menos 10 anos que eu discuto a questão da maconha, mais especificamente dentro do viés de regulamentação, mas de alguns anos para cá eu tenho muito focado na questão do cultivo para uso pessoal ou do cultivo para uso medicinal. Em 2010 eu lancei um livro que é um manual de cultivo para uso medicinal, e há alguns anos já eu venho fomentando, ensinando as pessoas a plantar, difundindo essas informações. Escrevo para sites diferentes sobre o tema de cultivo, especificamente. E, bom, o óbvio, eu sou usuário e eu cultivo o que eu consumo. Não cultivo muito porque realmente dá muito trabalho. Então eu não posso dizer que eu não compre, eu não fume do comprado. Eu não sou assim um santo, como dizem. As pessoas falam, você tem que fumar somente do que você compra, do que você cultiva. E isso eu acho uma hipocrisia, porque todo mundo no Brasil acaba tendo que ter acesso, acaba tendo que ter contato com esse tipo de maconha que é vendida no mercado informal, no mercado ilegal, para se você ter acesso a canabinoides, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu prego, digamos assim, o que eu afirmo, é que se você quer, de fato, fazer um uso medicinal da planta, ou fazer um ativismo para que mais do que a legislação, mais do que as políticas sobre drogas, e principalmente a realidade sobre a maconha, a forma como as pessoas enxergam a planta, a forma como as pessoas lidam com a planta, se você quer que isso mude, mais do que manifestações, mais do que discussões políticas, é preciso começar a plantar. Porque, de fato, as pessoas vão começar a descobrir que a maconha não é aquele tijolo podre, fedorento, e sim é uma flor com uma resina específica, com um cheiro delicioso, com propriedades medicinais, quando as pessoas puderem ter acesso a essa flor.
E hoje em dia essa flor é raríssima. O que a gente tem acesso é a flor já apodrecida. E flor apodrecida ela não é medicamento, ela é fumo, ela é outra coisa, mas não é medicamento. Então, assim, eu acredito hoje em dia que o maior ativismo que alguém pode ter é começar a cultivar, principalmente se ela é um usuário, né? Digamos assim, se ela é um usuário e não está cultivando para consumo pessoal, ela não está fazendo o básico do dever de casa, que é estar tentando se livrar, ou melhor, está tentando, mais do que se livrar do mercado legal, ela está tentando conhecer melhor aquela planta que ela consome. Você só tem como conhecer melhor quando você chegar próximo dela, ver ela crescer, se desenvolver, florir, amadurecer, enfim, e virar flumo. Então eu acho que isso é uma coisa que deve ser começada a ser feita por todo e qualquer usuário. Até porque, para não demorar tanto, né, que já me alonguei demais, a questão do uso medicinal e da organização de usuários medicinais, até para fazer a ponte, vou fazer de tudo para providenciar esses pacientes. Já tem uma série de pacientes que têm entrado em contato, então vamos fazer essa ponte. Já tem uma série de pacientes se organizando, já tem cultivadores que estão adotando pacientes, que é o passo que aconteceu na Califórnia, que é pessoas que fazem o extrato para fornecer para os pacientes. Isso já está acontecendo no Brasil. Eu tenho um amigo que ele já doou gratuitamente mais de 250 gramas de flores ao longo de um ano, enviando para pessoas que têm enfermidades. Então esse movimento está acontecendo de forma tímida, é claro, porque é muito arriscado no Brasil. Você pode pegar 15 anos de prisão fazendo uma coisa dessa, mas está acontecendo. Então, assim, não vou falar mais e passar a palavra para o professor Carlini. Bem, eu queria dizer uma coisa que é muito curiosa. Para um país poder ter a cannabis como medicamento, é preciso a ONU aprovar. O Brasil é signatário das convenções da ONU e lá está proibido o uso medicinal da maconha ou qualquer outro uso. Mas a própria ONU já reconheceu que se um Estado, quer dizer, um país quiser ter a maconha medicinal, ela tem que seguir algumas regras que foram utilizadas e são utilizadas para o plantio da papoula do Oriente, seguindo as mesmas regras. Isso, então, já está muito bem definido, a própria ONU permite. E a coisa mais surpreendente é que, em 2006, no Brasil, foi aprovada uma lei que dá exatamente o direito de se plantar maconha, de cultivar maconha, para fins científicos e medicinais. Já está aprovado, está numa lei federal e já tem também o decreto que regulamenta a lei. Então, na verdade, a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo para ver assim, uma espécie de um mutismo, de uma conversa entre nós, e não sai de conversa entre nós, para se chegar a uma conclusão. Por exemplo, a Inglaterra já fabrica o Sativex e já está tentando licenciar o Sativex aqui dentro do Brasil. Então, o problema que estão perguntando econômico é óbvio que existe. E é óbvio que as indústrias farmacêuticas vão querer lucrar disso. E dentro do sistema econômico que nós temos, não há nenhum mal, nenhum erro de fazer isso. O que não se pode é continuar a proibir que seja fabricado legalmente, prendendo as pessoas que fazem uso ou que prescrevem. Isso é absolutamente errado. E privando as pessoas desse direito, tá certo? E é interessante porque o Brasil, meu Deus do céu, há quanto tempo nós não usamos maconha, né? E, no entanto, nós estamos atrás, porque o que a Inglaterra já fez? Ela pegou duas maconhas, faz um extrato das duas, mistura esses dois extratos, dando uma certa equilíbrio químico entre os canabinoides e faz um produto que é uma bombinha de aspirar como se fosse uma bombinha para asma. Ele não se fuma mais esse cigarro. Você pode comprar um negócio limpinho, bonitinho e fazer a aspiração simplesmente colocando na boca, é uma bombinha para aspirar. Então já existe, os Estados Unidos fabricam o THC em cápsulas. Então, na verdade, o mundo já está aproveitando disso e nós estamos aqui simplesmente, eu não sei, fazendo o quê, né? Então, acabando de responder rapidamente, a dificuldade de regulamentação é um mistério. Nós já estamos em contato com um laboratório inglês, querendo saber por que eles não conseguiram andar. Parece que aqui no Brasil foi blecado esse pedido
cedido esse laboratório inglês, mas nós sabemos também que tem o Canadá quer também, os Estados Unidos quer também, e nós vamos fazer isso mesmo. Eu tenho uma propaganda da maconha de 1910, importada da França. Daqui mais 1 ou 2 anos, nós vamos ter agora a maconha aqui no Brasil, um anúncio importando a maconha da Inglaterra, porque nós somos incapazes, né? Não cientificamente, nós somos incapazes de vencer essa morosidade e essa tremenda atraso burocrático que, infesta esse país. Então, a minha resposta é: existe a lei, mas nós não vamos fazer vencer coisa nenhuma. Quanto ao problema de ter um efeito benéfico, tem, mais do que provado. Eu posso mandar para vocês, já mostrando talvez uma revisão recente que a gente fez, que a gente mostra uns 20 países já recomendando o uso do método da maconha para uma porção de coisas. Inclusive, por exemplo, o exército de Israel, tendo um problema muito sério dos jovens israelenses metidos naquela guerra horrenda, né? E esses jovens israelitas, como também eu acho que os muçulmanos de lá, eles entram numa síndrome psicológica séria. O Exército pediu que o Ministério da Saúde aprovasse o uso da maconha medicinal dentro de Israel. E o Exército conseguiu vencer o Ministério da Saúde. Lá no Israel também tem. Então não há nenhuma possibilidade de haver um engano nessa coisa, né, para ver. Então, já falei aqui que não há dúvida nenhuma que há um desejo das indústrias, não há nenhum impedimento por parte das indústrias. O que tem havido é impedimento aqui no Brasil por parte do poder público, né? O laboratório Merck, acho que é o laboratório Merck. O laboratório Merck já entrou em contato com esse laboratório da Inglaterra, GH Pharmaceuticals, né? E já tem um contrato que ele vai começar a vender, tentar licenciar e vender a maconha em praticamente todos os países do mundo. É um contrato feito já agora, assinado, de milhões e milhões e milhões de dólares. Então, acho que eu respondi a todas as dúvidas. Agora eu quero ouvir o que vão falar da marcha da maconha. Estou curioso para saber alguma coisa. Obrigado. Professor Luiz Motti. Eu achei interessantíssimo participar dessa mesa, porque o depoimento, né, do coordenador se afirmando como consumidor e plantador para consumo recreativo, e ao mesmo tempo o Carlini, que grande defensor do uso farmacológico, mas que não tem, pessoalmente, não é a favor dessa liberação para uso recreativo. Eu acho importante que mais e mais pessoas tenham a ousadia, né, de se afirmar como consumidor e como defender esse uso recreativo, porque basicamente é esse que leva a tanta repressão, né? A gente não está vendo o médico ser preso por eventualmente defender o uso ou até farmacológico ou terapêutico, mas está vendo tanta gente ser injustamente ou violentamente preso pelo consumo, de modo que eu acho que é importante que a gente consiga fazer com que os caretas, né, para o uso recreativo, mude um pouco a cabeça, né? Abram também para esse lado, que tem um lado recreativo que é importante, tem uma base cultural. Achei interessantíssimo esse resgate aqui do nosso companheiro, porque é um traço da cultura que deve ser levado em consideração, porque, dada que a ciência mostra que, além do seu efeito eventual farmacológico, não tem essas consequências tão negativas como até agora se achava, né? A perda de memória, a perda de outras funções que pesquisas mais apuradas desconstroem, não é? Esse preconceito. De modo que eu acho que foi muito importante essa mesa por mostrar essa contradição, não é?
entre o uso sério e o uso divertido, né, na verdade. Também foi bacana estar participando desse momento, desse espaço. Eu tenho um problema em falar em público, viu, gente? Eu fico meio... Mas os colegas tocaram, assim, acho que num ponto fundamental, que eu acho que é necessário, inclusive, a gente buscar futuramente abrir nesses eventos, nesses espaços que se discute essa questão das drogas, cada vez mais a dimensão política da coisa mesmo, né? Radicalizar cada vez mais a dimensão política da coisa. E acho que vocês, então, tocaram nesse ponto que é fundamental e que mostra a necessidade disso, né? E futura regulamentação por benefícios à saúde ou por grana. Eu acho que vai ser as duas coisas, né? Agora, a maior ou menor parcela de um ou de outra vai depender dos agentes que estiverem protagonizando o processo frente ao Estado que vai regulamentar. E é claro, que eu não tenho sombra de dúvida, de que a gente está muito atrás nesse aspecto das portas abertas dentro do Estado, dentro dos centros de decisão do poder mesmo. A gente está muito atrás das grandes corporações, né? Quando essa galera viaja para o exterior, leva nas pastas, os estados, os representantes de Estado, em suas reuniões pelo mundo, levam nas pastas não os interesses, eu acho que do público, mas levam os interesses das grandes corporações mesmo, né? Então, acho que a gente fica aquém, mas quais estratégias, aí eu devolvo também, né? Quais estratégias que a gente pode, então, lançar mão para poder buscar ampliar, né, esse nosso espaço e a defesa do nosso ponto de vista, né? Se a gente retroceder, for buscar compreender historicamente, o fim da lei seca nos Estados Unidos teve um fator fundamental que foi a necessidade de grana. Tem um fator fundamental que foi a necessidade de grana pelo Estado norte-americano. No processo de aprovação do Marijuana Tax Act lá nos Estados Unidos de 1937, ao mesmo tempo que tinha um lobby econômico dentro do Congresso para poder aprovar, não é? Tinha um lobby também para poder colocar umas vírgulas dentro da norma. Como, por exemplo, estava discutido lá no livro do Howard Becker, como, por exemplo, a indústria de ração, de ração animal, que fazia uso de derivados de maconha, principalmente da semente, e que precisou colocar umas vírgulas ali dentro do processo. A grana vai estar sempre pesando, cara. Agora, eu acho que os protagonistas desse processo aí, nós, a gente percebendo quais são as regras do jogo, como é que as cartas estão postas, o que é que a gente precisa fazer para poder buscar ampliar a nossa participação dentro desse processo de regulamentação aí, defender esse ponto de vista, não exatamente só... É inevitável, hoje em dia no mundo inteiro acontece em vários lugares, feiras, eventos e tudo mais, que se expõem lá milhares de produtos derivados de cannabis, milhares. Então o interesse econômico, como o professor também bem frisou ali, está dado, é algo posto que vai interferir, quando não existe a coisa de que a Souza Cruz teria patenteado uma marca, uma marca que eu não sei se procede veridicamente, então, já esperando já esse contexto de... A informação que eu tenho sobre isso, assim, é da experiência que eu tive trabalhando num blog do Grow Room, na época que eu trabalhava para o Grow Room, que a gente soltou uma notícia falando sobre isso e o advogado da Souza Cruz entrou em contato com a gente pedindo para a gente tirar a notícia do ar, que essa informação não procede. Então, eu não sei se é verdade ou não, mas... Sim. Eles, então, eles se incomodam quando fala isso. Se incomoda. Mas eu não duvido que que no novo contexto apareça. E vai, com certeza. Então, eu penso que é isso. A partir do que está posto, das regras do jogo mesmo, e a gente, consciente disso daí, busca quais são as estratégias que a gente pode utilizar, entendeu? Para além das estratégias do lobby, das corporações, entendeu? E da grana, para poder dar esse espaço. Eventos como esse aqui são uma possibilidade, mas além de pesquisa científica altamente qualificada, a gente precisa abrir as brechas dentro desses momentos mesmo, já que a gente está assim, gente do país inteiro, até de fora do Brasil, abrir essa brecha para que a dimensão política esteja cada vez mais forte, a gente possa estar pautando sim, no final saindo com coisas práticas, concretas mesmo, de posicionamento e de futuro. Bom, eu queria encerrar a mesa agradecendo a presença do professor Elisaldo Carlini, do professor Luiz Motti, do Jorge Luiz também, e parabenizando a organização do evento pelo trabalho e agradecendo também pelo convite de estar aqui. Obrigado.
Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. É sobre a moção de repúdio, entendeu? A atuação da PM lá no Jardim Tati, em Campinas. Se tiver com alguém, o pessoal que ainda não viu, né, se dá uma lida, assinar a ação da PM lá no espaço, lá no bairro. Tem um pessoal aqui que veio de lá e que trouxe um documento produzido, inclusive, pelas próprias garotas, né? E aí está circulando por aí, quem tiver com ela... Então, o rapaz que falou que tá rolando abaixo assinado para saber onde tá, né? Você achou abaixo assinado não? E amanhã vai ter também, a gente vai passar na plenária final, a gente vai tentar passar, né? Vai colocar a moção pela soltura do Geraldinho, que está preso há 14 meses. O líder da primeira igreja Nimbingui Coptic Etíope de Sião do Brasil.